Bom, a ideia da gente confeccionar o nosso próprio figurino surgiu a partir da dificuldade que todo quadrilheiro tem. A gente sempre quis ir para outros concursos, só que a gente nunca conseguia mandar uma candidata, porque saia de quadrilha é muito caro, o material é caro, a mão de obra é cara de outros profissionais, bordado é caro. E aí na quadrilha da gente, que ainda estava bem no início, em 2018, quando foi em 2019, a gente passou grande dificuldade por ter o principal festival da cidade, que era o Foguete, e a gente não teve, na hora da apresentação, um figurino próprio. Ainda estava na costureira, a gente não conseguiu tirar por conta de fundos financeiros, que a gente não tinha um valor. E aí eu fiquei muito triste com aquela situação de não ter um figurino próprio no dia do principal festival, que era o Foguete. Então a gente, no outro ano seguinte, eu disse que eu ia me propor a pagar outros profissionais aqui do Piauí, de Teresina, e fiz. Falei com outros costureiros que faziam saia em Demerval Lobão, aqui em Teresina. Fui lá, paguei um curso. Aí comecei comprando minha primeira máquina, que era uma doméstica, pequenininha. Aí eu não tinha curso de costura, aí comecei a pegar uma blusa, descosturava todinha, aí botava no papel, fazia o molde e pegava uns TNT lá, ia, cortava e montava lá na maquininha pequena. E um dia eu tentei montar uma saia de quadrilha, depois de fazer o curso com outras pessoas de Teresina. A primeira vez deu mais ou menos, aí a segunda foi melhorando. E hoje tá aqui. Aí quando foi em 2000, teve a pandemia. Quando foi em 2022, eu retornei para Renascer, né? Eu tava dançando em Teresina, mas eu retornei a pedido do Maurício. E aí a gente olhou para um lado, olhou para o outro, tinha todo o material. E aí eu disse, não, agora a gente vai mesmo confeccionar o nosso próprio figurino. Aí eu já tinha comprado outra máquina, que era uma industrial mesmo, potente. E aí eu ensinei toda a equipe que estava disponível dos próprios brincantes. Também vários brincantes. E aí ensinei a cortar o godê, ensinei a cortar o filó, os rolos de filó. Ensinei a botar a fita na ponta, paetê, franzido, a técnica do franzido. E a aplicação na base, no godê. E por aí foi. Depois disso, muitos hoje em dia já tem até seu próprio ateliê, né, outros brincantes que já não faz parte mais, mas hoje ele já tem o seu próprio ateliê. Outros ganham dinheiro através da costura da quadrilha. O Lucas me convidou para me vir da costura, o Lucas de Ferraz. E eu aceitei, topei vir. Só que eu não sabia nem pegar na agulha, não sabia nem colocar na agulha, nem botar a linha. Eu aprendi aqui com ele, o Lucas me ensinou e só uma vez, pronto, eu peguei, fiz um ensaio, saiote, fiz a maioria dos saiotes, não todos, claro, de ajuda. E é assim. Então, foi desde 2022 que a gente confeccionou o nosso próprio figurino. Aí depois disso a gente pegou outros contratos. Além da gente fazer o nosso próprio figurino, a gente pegava contratos de outras juninas, de Matões, de Teresina, Duque Barcelar, Coelho Neto. Aí a gente tanto ganhava dinheiro com outras quadrilhas para poder produzir a nossa, com essa ideia de fazer o nosso próprio figurino. A gente aprendeu, eu repassei todo o meu conhecimento para outros brincantes. Aí a gente arrumava mais máquinas, umas emprestadas, outras alugadas, e por aí vai. Tem dado certo até hoje. Eu cheguei na junina sem saber fazer um ponto num short, numa blusa, nem nada. Os dias eu já aprendi cortar, aprendi costurar, aprendi bordar. Tudo através do que a junina pode proporcionar pra gente. Em 2024 era madrugadas e madrugadas, praticamente fiz um figurino completo, sozinho, né? Porque eram 3 figurinos, eu fiz um completo, eram mais de 32 pares. E a gente tá aqui aprendendo, a gente pode levar isso hoje pra vida como profissão, porque ser costureiro hoje é uma profissão, a quadrilha proporciona isso pra gente. E ele ensina a cortar, ele ensina a bordar, ele ensina tudo da máquina, ele vai te ensinar a mexer. Se tu não sabe fazer um ponto, ele vai te ensinar a colocar a linha. E isso é a vida do quadrilheiro, né? Todo mundo sofre, todo mundo tá aqui fazendo o possível e o impossível para transformar o nosso espetáculo em realidade. Aqui na Junina Dona Renascer, o brincante, quando ele chega, mesmo ele sendo novato ou veterano que nunca costurou, vem de outro grupo, aqui ele aprende tudo. Quando ele é novato, ele aprende a dançar, mas ele aprende a costurar. Muitos aqui, quando chegam, falam que não sabe fazer nada. Eu digo, vem pra cá, que é onde a gente costura, e aí eu boto.
ensino a fazer todo o passo a passo da máquina, como botar a linha, trocar a agulha, brigando, gritando com eles, mas eu boto. Eles aprendem. Aí depois vamos pro corte, vamos pra costura. É uma sensação assim de alívio e de trabalho feito, né? Da gente ver que a gente sonhou, a gente lutou, a gente persistiu e a gente conseguiu trazer aquele sonho, transformar em realidade. Ver todo aquele espetáculo completo, ver todas aquelas roupas que a gente elaborou um dia na cabeça, vendo elas em quadra, é aquela sensação de sonho realizado. É muito massa para quem gosta, para quem vive o São João. Aqui na Dona Renascer a gente faz tudo. Nos últimos anos a gente tem trago mais de um figurino, coisas que outras quadrilhas não conseguem trazer por conta do valor da mão de obra. O material em si já é caro, a mão de obra é dobrado. Uma saia aqui no Piauí, com todo o material do profissional, é R$900, saia anágua. Se a gente fosse pagar, hoje nós estamos com 32, se fosse 32 vezes 900, ia dar 28.800, por aí. E aí, a gente economiza muito. Então a gente economiza bastante quando nós mesmos confeccionamos nossos próprios figurinos. Coisas que outras quadrilhas não conseguem. Tipo, chega final de junho e tem quadrilhas que ainda não saiu por conta de figurino. Porque às vezes tá preso no costureiro, ou ainda falta material para finalizar. E aqui não, a gente compra o material muito cedo. E aí quando chega já vai costurando, vai guardando. Quando vai chegando mais perto a gente só parte do bordado e dá tudo certo. Cara, a frustração é algo assim que é como uma cicatriz, né? Nunca vai sair da gente. Foi horrível a gente lutar, a gente batalhar e não conseguir transformar aquilo em realidade. E também hoje eu tenho isso como gratidão, porque eu não desisti do São João, continuei tentando. Veio uma nova gestão, né? Veio o Lucas, veio o Ferraz, que são pessoas maravilhosas. E o Maurício também, que sempre está aqui com a gente. E é aquela coisa de que eu já falei, é trabalho feito, é um trabalho muito árduo. E é muito gratificante, é coisa que a gente vai levar pro resto da vida. A gente ganhou o primeiro ano, ganhou o segundo. Esse ano, a Juninho Dona Renascer, a gente conseguiu entregar o figurino em tempo recorde. Porque todos os anos, com a dificuldade financeira que a gente passa, todos os anos, né, a gente passa de agosto até abril juntando dinheiro, fazendo rifa, bingo, para poder viajar para Fortaleza, que lá o material é mais barato do que em Teresina, para poder trazer esse material e começar a costura. Todos os anos anteriores, a gente só viajava em maio, início de maio. Ali, viagem de 3 dias, voltava e já começava a costurar. Quando entregava, já era assim, dia 5 de junho, para finalizar tudo. Então era uma correria, sem dormir, era fazendo madrugadão, dia e noite. Então esse ano a gente conseguiu comprar o material cedo, compramos em janeiro. Chegou, já foi trabalhando algumas coisas, já foi produzindo muita coisa para adiantar. E agora a gente está só no acabamento final, que é os destaques. A palavra para 2026, a frase é jamais vista no Maranhão. Aguardem. E esse ano a gente tentou superar nós mesmos. Não era uma competição contra nenhum outro grupo cultural. Mas sim, fomos nós mesmos, porque todos os anos o dinheiro era muito pouco para o projeto que a gente tinha, que era 3 figurinos. A gente não conseguia colocar tanto figurino com tecidos de alta qualidade. Então esse ano a gente fez o projeto, idealizou tudo, são 2 figurinos. E aí a gente pensou, o primeiro é bem temático, mas o segundo a gente investiu muito, muito mais. Então a gente ficou muito feliz pela entrega desse ano, porque a gente superou a nós mesmos. Não foi para superar nenhum outro grupo, foi a nós mesmos, porque sempre a gente fazia o figurino principal bem simples, por conta do custo financeiro da quadrilha. Então esse ano a gente investiu mais em bordado, em saias maiores, em organzas, e é isso. Em 2022 eu cheguei na quadrilha, né? Entrei no mundo junino, foi meu primeiro ano e já cheguei me destacando de uma forma e também cheguei aprendendo, né? Não vou mentir. Eu já tinha noção de como era costurar, já sabia pegar na máquina, porém não sabia então costurar um figurino junino, né? Aprendi com o Lucas, aprendi olhando também, que sou muito curioso, eu gosto de estar ali em cima assistindo, até aprender, né? Praticar. E assim eu fui me desenvolvendo na quadrilha. Hoje eu já ajudo a ensinar, a praticar, mostro como é que faz, se está errado eu estou lá para ensinar.
Já ensinei muitos componentes da quadrilha a costurar, pegar na máquina, pegar na tesoura, no canivete. Até o Lucas mesmo hoje ensino a manusear um overlock, ele não sabia enfiar. E é isso, é bom saber que eu estou agregando, né, na junina. Saber que tem o meu trabalho ali envolvido. Não só na dança, por hoje ser um destaque, saber que eu vim evoluindo, né, na quadrilha como na dança, mas também no trabalho manual. E saber que a gente está aí se preparando para um trabalho incrível. Então, ontem, dia 27 de maio, a gente fez a apresentação do protótipo oficial dos 2 figurinos, né? Um foi mais impactante do que o outro. Um bem temático, bem na temática do teatral, e depois o outro foi mais quadrilha junina. Então, um complementou o outro, mas todo o tempo fora, dentro da temática. Foi incrível. Os componentes foram uma loucura, foi muita animação, eles vibraram, porque foi um figurino que a gente superou a própria quadrilha. Porque todos os anos, como eu falei, é tudo muito simples. Mas esse ano a gente tem que superar nós mesmos e evoluir, porque a cada ano que passa a quadrilha vai evoluindo, a gente vai subindo mais um degrau, porque o mundo junino, a quadrilha junina, ela é uma escadinha. Você não pode estar aqui embaixo e dar um pulo lá no último. Tem que subir degrau por degrau até conseguir alcançar o que a gente quer. É um dia ser uma quadrilha nacional, global. É como se fosse um privilégio nosso. Porque é como o Lucas falou lá no início do vídeo, né? Pagar uma costureira hoje de fora é muito cara. Mão de obra é cara. E a gente tem essa vantagem, né? De costurar o nosso figurino, de produzir o nosso figurino. Não é fácil, não é fácil. Até porque nada que vem fácil fica. E a gente tem essa missão, a gente entra na junina já sabendo. É tudo bem claro, tudo bem específico, tudo explicado em reuniões, que a quadrilha produz o seu figurino, que a quadrilha tem essa mão de obra, e os brincantes, além de brincar, além de curtir o São João, além de viver essa emoção, a gente também vai fazer parte dela, vai ter o nosso dedo no meio, a gente vai trabalhar, vai ter noites de estresse, vai ter noites de agonia, ansiedade batendo ali a 1000 para saber se vai dar certo, se não vai, se vai conseguir entregar a tempo ou não. E a gente vai vivendo isso de pouco em pouco, de pertinho. É isso. Nos anos anteriores, a gente costurava lá na casa da minha avó. Sempre foi lá de 2022 até 2024. A gente sempre costurou lá, tem uma área, a gente botava as máquinas. Tinha umas que era minha mesmo, outras era alugada, emprestada, que os meninos conseguiam. E a gente sempre fez lá, madrugadão, costura durante o dia. Só que hoje, graças a Deus, nós estamos aí com a nova gestão na Prefeitura de Timon. E a gente conseguiu essa parceria aqui na Secretaria da Mulher, em nome da professora Wanda, que é a secretária da Mulher. E tem dado muito certo, porque aqui tem uma quantidade triplicada do que a gente tinha lá em casa. Aqui a gente tem 5 overlocks, várias retas industriais. Então, uma produção que a gente levava mais de um mês para finalizar, hoje, se a gente pegar, como a gente pegou direto, foi 2 semanas a gente conseguiu fazer todas as anáguas e todas as saias. Então, com essa parceria da Glauciane, que é a secretária de Cultura, com o prefeito Rafael, essa nova gestão, tem sido tudo muito fácil pra gente. Tem a dificuldade, que é a do quadrilheiro, que isso assim, acho que é impossível acabar, mas com a facilidade de um espaço desse, para costurar com muitas máquinas, com mais pessoas trabalhando, com mais máquinas boas para costurar, e com o apoio da prefeitura em várias outras situações, questão financeira, tem dado tudo muito certo. Então agradeço aí a nossa prefeitura, a secretária de Cultura, a secretária da Mulher, por toda a bondade que tem sido feita, a Junina Renascer, agradece de todo o coração. Referente a figurino, a cidade de Timon e o estado do Maranhão podem ficar tranquilos e esperar uma coisa muito boa, porque a gente pensou em cada detalhe, cada bordado, cada acessório do figurino. Tá incrível, tá muito lindo. Só que o figurino sem uma boa temática, sem um bom espetáculo, ele não é nada. Então, referente ao espetáculo 2026 da Junina Dona Renascer, vocês podem esperar muito. Tá tudo muito incrível. O repertório está crescente. O repertório por si só, ele já conta a história. Quando encaixa o teatro, todos os acessórios coreográficos, tudo tá muito incrível. Então,
Esse ano a gente fez um espetáculo, como eu já falei, para superar nós mesmos. Porque a gente sempre teve muita dificuldade financeira e a gente não conseguia fazer um espetáculo tão grandioso, porque já pensava, não adianta fazer no papel um espetáculo muito grandioso e na hora não vai ter recursos para botar em prática. E a quadrilha fazer uma apresentação não tão legal por conta de falta de acessórios. Então esse ano tá tudo muito esquematizado, estamos com tudo pronto, só esperando chegar os primeiros eventos, os primeiros festivais, os primeiros arraiais, para a gente entregar o melhor para a cidade de Timon, estado do Maranhão, e aqui nossa vizinha que é Teresina, a gente também faz vários arraiais lá, vários arraiais. Então, gente, eu quero agradecer a minha junina, Dona Renascer, porque são componentes muito fortes, todos são fortes, porque aqui a gente não tem como dar tudo de mão beijada, tudo aqui a gente consegue na raça mesmo, através de bingo, rifa, eventos, viagens, excursões, para acarear fundos financeiros para poder botar esse espetáculo em quadra. Agradecer ao meu presidente, Marcos Ferraz, que é incrível, todas as minhas ideias, as minhas loucuras de projetista, ele topa, ele acredita, ele aposta que vai dar certo, e tem dado muito certo. Agradecer aos meus destaques por me suportar, porque eu cobro muito deles, eu exijo muito deles para eles serem os melhores, para eles entregar sempre uma boa apresentação. E agradecer a toda a minha cidade, a comunidade que ajuda comprando rifa, comprando bombom, todo mundo que ajuda de alguma forma, direta ou indireta, comprando e nos ajudando, seja no bingo, seja na rifa, no bombom, numa passagem de uma viagem. E agradecer a toda a gestão que está comandando a Prefeitura de Timon, o prefeito Rafael, a secretária de Cultura Glauciane Correia e a Secretaria da Mulher, em nome da professora Wanda.